Bom, então nós falávamos da observância da legalidade dos atos de execução orçamentária. Nós falamos que a contabilidade ela também se ocupa. Deixa eu ver o vídeo aqui que está fora. Só um minutinho. Bom, então, que o empenho da despesa, ele tem, através da contabilidade, a gente registra, verifica se tal fato estava dentro das normas, uma vez que o princípio da legalidade rege as funções, as atividades dentro da administração pública. Então, e a própria legislação veda a realização de despesa sem prévio empenho, ou seja, primeiro precisamos reservar um recurso para determinada atividade da empresa, do órgão público, da administração pública. Outro aspecto, falar também no ato da liquidação da despesa, uma vez que a despesa ela tem 3 etapas, 3 estágios: empenho, liquidação e pagamento. Tá? No empenho, aquilo que nós mencionamos agora há pouco, a reserva de um recurso para garantir ao prestador de serviços, ao credor, que ele vai receber aquele recurso. Tá? Então, ele tem essa função, ele tem uma garantia de que o recurso está em nome dele. Então, o empenho é feito em nome de uma pessoa física ou pessoa jurídica. Tá? Então, primeiro, a despesa então, tem o empenho em nome do credor, tem o valor que ele vai receber. E então, primeiro estágio é empenho, segundo, liquidação. E a liquidação é no momento em que é verificado se todos os pressupostos para aquela despesa foi cumprido. Ou seja, ele prestou o serviço, entregou o produto, ele estava em condições normais, então isso aí é feito na liquidação, pelo montante que tem que pagar, se verifica. Então, a liquidação da despesa, a gente vamos nos certificar de que aquela despesa cumpriu todas as etapas. E, por fim, o pagamento. Então, é gerado um pagamento que na administração pública federal tem o nome de ordem bancária. Então, nesse momento, a gente vai verificar se todos os requisitos daquela despesa pública foram cumpridos. E isso está dentro da contabilidade pública, uma das funções da contabilidade pública. Tá? Gente, até aqui tranquilo? Podemos passar? Tranquilo, professor. Algum comentário? Então, vamos lá. Bom, e nós começamos a aprender contabilidade, falando daqueles princípios contábeis geralmente aceitos. Né? Então, tinha aquela resolução 750 do Conselho Federal de Contabilidade, que dizia que tínhamos esses princípios que deveriam ser seguidos pelas empresas. Só que as empresas privadas, só que entendeu-se com o passar do tempo que as empresas públicas também devessem cumprir também esses requisitos. Uma vez que só que esses princípios contábeis geralmente aceitos, depois mudou a nomenclatura para princípios contábeis da contabilidade e, por fim, foram extintos, num passado não muito distante. Sendo que a contabilidade pública também se apropriou dessas informações para poder gerar as suas informações. Então, nós também temos dentro das normas contábeis implícito todos esses conceitos ali. Tá? E aqui, não precisa ter muito a cada um dos princípios, né? O princípio da entidade, da continuidade, da oportunidade. Então, esses princípios também estão restritos dentro das normas contábeis. Tá? Pelo valor original, avaliação monetária, competência, então, eles também sujeitos às normas contábeis. Sendo que o que é certo hoje em dia, houve a revogação dessa resolução e foi criado agora, mais recentemente, nós temos a contabilidade aplicada ao setor público. Tá? Então, dessa maneira, ela atende aos padrões internacionais de contabilidade. Então, dentro da administração pública, também temos as nossas normas contábeis. Tá? Então, contabilidade aplicada ao setor público, CASP. Tá? E, para a gente poder verificar isso, nós temos alguma estrutura conceitual para a elaboração e divulgação da informação contábil, de propósito geral pelas entidades do setor. O CFC, ele tem essa instrução, tem esse documento,
tá? Aliás, tem vários documentos, são várias normas que vou linkar aqui para a gente dar uma olhada, tá? Então, eu sugiro que vocês também, assim que puderem, deem uma olhada nesse material que é importante para a gente, tá? Então, aqui tem, lá no portal do CFC, nós temos inúmeros documentos que vão informar como aquele fato ele vai ser tratado dentro da contabilidade pública. Então, nós temos, assim como temos o CPC 00, que fala da estrutura conceitual para elaboração e divulgação de informações contábeis da empresa privada, nós também temos da pública do mesmo jeito. Então, aqui nós vamos ter uma norma que fala sobre estoque, sobre ativo imobilizado, ativo intangível, do mesmo jeito, tá? Evidentemente, o nosso tempo é curto, não dá para a gente abordar entrar no aspecto de cada um deles, mas, caso vocês não conhecessem, tem aqui, estão sendo apresentados, para, assim que for necessário, tem essa fonte de consulta para verificar como tem que ser elaborada a contabilidade dentro da administração pública. Ela vai falar o que é considerado um ativo, como vamos contabilizá-lo, como ele vai perder ou não valor, tá? Então, tudo isso está dentro das normas contábeis aplicadas ao setor público. E esse link que tem aqui, vocês poderão acessá-lo sempre que necessário, tá? Então, voltando ali ao que nós estávamos vendo antes, tá? Deixa eu voltar ali. Foi esse slide. Então, nós falávamos dos princípios contábeis, tá? Então, eles também hoje estão dentro das normas contábeis, embora tenham sido revogados, né? Aquela resolução tenha sido revogada, ela hoje tem as suas normas específicas da administração pública, tá? Vamos ver aqui. Então, ele fala também da informação, característica qualitativa da informação contábil, que sejam úteis para o usuário e deem suporte ao cumprimento dos objetivos de informação contábil. Tá? Então, ele fala também da contabilidade. Então, tem uma série de informações também vinculadas à administração pública. Tá? E essas eram as características que mencionavam lá no princípios contábeis e hoje estão implícitos dentro das normas da contabilidade pública. Tá? Então, aqui eu vou passar um pouco para a gente poder pedir que vocês dessem uma lida com atenção neles. Tá? Isso nós já vimos, vocês viram em TAC 1, então, fazendo uma correlação, é o mesmo tratamento, sendo que agora no órgão público. Né? Então, vejo que é a mesma coisa que é cobrada na empresa privada, também é cobrada na empresa pública. Vamos ver aqui até onde eu queria mencionar com vocês aqui. Bom, então aqui, conforme mencionei agora há pouco, que hoje, já, desde 1964, nós temos essa lei. Então, essa lei que vai normatizar todo o direito financeiro, ou seja, então vai definir como é feita a contabilidade pública, como é elaborado o balanço patrimonial em todas as esferas de poder. Tá? E como mencionamos agora há pouco, dentro da administração pública, nós temos essa particularidade. Qual é? De que nós vamos partir dessa premissa, da legalidade, ou seja, se ao cidadão só é proibido fazer o que a lei proíbe, não pode, a lei proíbe matar, proíbe roubar, proíbe uma série de fatores. Então, isso nós não podemos fazer. Tá? Se a gente descumprir essa norma legal, vamos sofrer as sanções daquela maneira ali. E, conforme já tínhamos mencionado com vocês, ao administrador público só é permitido fazer o que a lei permite. Isso dentro do princípio da legalidade. Tá? Então, a lei vai dizer como o gestor público, o administrador público tem que fazer alguma coisa, como fazer e quando ele deve fazer. Tá? Então, essa é uma das particularidades da contabilidade pública. Ela se atém ao limite da lei. O que a lei manda fazer, como e quando ela tem que fazer alguma coisa. Tá? Gente, se não tiver qualquer coisa, vocês comentam aí, eu paro ali, tá?
Bom, e nesse sentido, a contabilidade pública também ela vai estar, como falando agora há pouco da questão orçamentárias, ela também vai se ocupar disso aqui. Primeiramente porque o gestor público ele é vinculado a uma lei, ele tem um limite de atuação, e esse limite vai estar, se nós pensarmos no governo federal, ele vai estar previsto lá na lei orçamentária anual. Então, vamos começar a trabalhar com essa formação, que a lei orçamentária anual é o limite global de gastos e limite no máximo da fixação da despesa e limite do ingresso de recursos na administração pública. Então, está previsto no orçamento, na lei orçamentária anual, e a gente vai começar a ver outras informações, outras expressões, exercícios anteriores, ao passo que nós temos na administração privada a receita e despesa vinculada a um exercício em obediência ao princípio da competência. É assim que a gente vê, dentro de um determinado exercício, a gente confronta toda a receita com toda a despesa, para saber qual foi o resultado. Na administração pública, nós temos a seguinte particularidade. Uma despesa de um ano, se ela não foi paga, ela vira despesa do exercício anterior. Então, supondo, estamos em 2020, algum empenho feito lá em 2019 que não tenha sido pago, tá? Não tenha sido empenhado, isso contraria a lei. Mas se o indivíduo, a empresa, prestou um serviço no ano de 2019 e não tinha empenho, ele, para que a administração pública não se enriqueça ilicitamente, como assim? Se alguém prestou um serviço para a administração pública e não recebeu dinheiro no ano passado, e se a administração pública reconhecer neste ano aquele valor, que é devido àquele montante, àquele indivíduo, em 2020 nós teremos o reconhecimento de uma despesa de exercício anterior. O que é anterior? O orçamento do ano anterior que dava cobertura para aquele gasto. Tá? Então, toda vez que em um determinado exercício nós reconhecermos um gasto de um ano já encerrado, dá-se o nome de exercícios anteriores, tá? Tranquilo, gente? Tranquilo. Então, vamos lá. Então... Professor. Oi, fala. Eu tenho uma dúvida essa dos exercícios anteriores, realmente para despesas que foram criadas em 2020, mas que foram prestadas em 2019. Mas, por exemplo, se tiver uma despesa que foi empenhada, em 2019, mas pelas condições de pagamento ficou em aberto umas parcelas para 2020, não é o caso disso, né? Não é o caso desse tipo de classificação. Que nós vamos falar em despesa de exercícios anteriores toda vez que não tiver empenho, tá? Agora, vamos imaginar uma hipótese que eu comentei, eu não empenhei, eu não conheci. Vamos pensar assim, em 31 de dezembro, fechou o exercício financeiro de 2019. No dia 1º de janeiro ou 2 de janeiro, nós recebemos uma conta de luz, de telefone, de água, qualquer coisa, tá? Então, nós não conhecíamos aquele gasto. Só fomos tomar conhecimento quando encerrou o ano, quando já não podíamos mais fazer empenho a conta daquele exercício que já encerrou. Uma vez já encerrou, não tem como empenhar mais. Entendi. Então, eu não tinha empenho. Agora, vamos pensar na outra possibilidade. Eu fiz o empenho, o recurso está lá paradinho em nome daquele credor. Eu só não paguei. Então, no ano de 2020, nesse nosso exemplo, nós vamos ter uma despesa empenhada. Só que não foi paga, mas tem orçamento. Ele vai estar lá no orçamento daquele de 2019, uma despesa de restos a pagar. Então, dá-se o nome de resto a pagar quando a gente tem um recurso legalmente empenhado em tempo hábil, só que por alguma razão o credor não comprovou que ele prestou o serviço, que entregou o produto. Então, a administração pública está nesse lapso de tempo ali, ela está fazendo essa verificação. Olha, o credor entregou o produto estava dentro das condições previstas ou exigidas pela administração pública. Se nesse lapso, aí, nesse tempo, a administração pública perceber, está tudo ok, então ela vai efetuar o pagamento. Enquanto não efetua esse pagamento, nós vamos lançar mão desse gasto, desse montante, como despesa de
restos a pagar. Restos a pagar do ano anterior, e já tinha orçamento. Entendi. Então, nós podemos... E isso deve participar do orçamento do outro ano, né? Ele vai estar lá dentro do orçamento. Qual o grande problema? Entendi. Imagina só, no ano 2019 nós tínhamos um orçamento reservado para aquele gasto. E nós vimos que em cada ano o governo procura equilibrar receita e despesa. Então ele tem lá a sua receita estimada e vamos fixar a nossa despesa naquele mesmo montante, para não haver desequilíbrio, não ter déficit, né, orçamentário. Então, procura sempre equilibrar. Então, o gasto, se nós observarmos o valor da receita financeira, do orçamento, né, da previsão de orçamento, então, do gasto estimado para a despesa, vai ser sempre igual ao valor fixado, ao contrário, o valor estimado para a sua receita sempre vai ser equivalente ao valor estimado, fixado para a sua despesa. Tá? Então, receita e despesa vão bater igualzinho. Tá? Mas se em 2019 eu tinha orçamento e tinha dinheiro para pagar um gasto, eu não paguei. Aquele valor no ano seguinte, 2020, vai ficar reconhecido como restos a pagar. Tá? Então, se vamos pagar de fato em 2020, qual o grande problema que vai acontecer? Em 2020, vamos fazer o pagamento da despesa do ano anterior, que o credor tem direito, ele faz jus àquele valor. Mas ele vai criar um problema financeiro do orçamento de 2020. Porque se o orçamento ele é feito com base em equilíbrio receita-despesa de um determinado ano, no ano 2020 nós vamos ter, além das despesas normais de 2020, que poderão ser pagas, vamos ter ainda a despesa do ano anterior. Então, naquele ano de 2020, nós vamos ter um valor pago maior do que o orçamento previsto para aquele ano. Tá? Então, esse é um problema que acontece quando temos despesa de restos a pagar. Agora, o resto a pagar ele pode ser processado ou não processado. O resto a pagar processado é aquele que tem todo o processamento. Já verificamos, o credor, que nós empenhamos lá em 2019, ele já atendeu a todas as necessidades para que ele possa receber o pagamento. Por alguma razão, não tivemos tempo hábil de efetuar o pagamento. O resto a pagar processado. Já verificamos, ele pode receber. A outra possibilidade é que, além de não termos tido tempo hábil de fazer o pagamento dentro daquele mesmo exercício, ainda não conseguimos verificar se o indivíduo atende aos requisitos legais para receber aquele dinheiro, aquele pagamento. Então, nós vamos ter ainda, porque a despesa não foi liquidada, então nós vamos ter uma despesa, um resto a pagar não processados, ou seja, nós não processamos, não verificamos a pertinência ou não daquele pagamento. Tá? Então, vamos para a despesa de exercício anterior, quando tem um valor reservado no orçamento daquela instituição, mas já foi garantido para ele. Lá em 2019, em 2020, tem a despesa, tanto é que a conta contábil é uma conta diferente. Tá? Então, a conta contábil vai evidenciar que aquele valor é do ano X. E, no caso, se ele não tem, se ele já tem o empenho, aí você vai ter despesa, um resto a pagar, processado ou não, e se não foi feito empenho, exercícios anteriores. Tá? Isso vai consumir recurso daquele ano em curso, tá? Ele vai consumir recurso daquele ano em curso e poderá trazer alguns problemas para a administração pública, uma vez que naquele ano, supondo que estejamos em 2020 como estamos, e vamos ter que pagar uma despesa de 2019. Tá? Então, isso pode causar algum impacto na questão orçamentária, na execução orçamentária daquela administração pública. Tá tranquilo? Entendi, professor. Obrigado. Então, vamos lá. Então, aqui, para falar, em função desse papo que a gente está tendo agora, é porque ele fala do regime contábil. Tá? Então, ao passo que na administração privada, a gente fala que o regime contábil é o da competência. A gente vai trabalhar com o regime de competência tanto para receita quanto para despesa. Tanto é que a gente vai confrontar receita e despesa no final do ano e verificar o resultado, lucro ou prejuízo. Então, tanto para receita quanto despesa na privada, o regime é esse. Dentro de
pertence àquele exercício toda a receita nele gerada que vai ser confrontada com toda a despesa que ajudou a gerar aquela receita. Então, para não poluir, não interferir no resultado, não impactar o resultado de outro ano, a gente encerra no mesmo ano receita e despesa. Já na administração pública, ele tem um pouquinho diferente, tá? Em função da Lei 4.320, ele diz que coincidirá com o ano civil o exercício financeiro. Então, ainda que na privada, a gente pode falar, na empresa privada, olha, eu quero que a minha empresa comece o registro, o exercício financeiro, seja de tanto a tanto tempo, que não precisa necessariamente ser coincidente com o ano civil, na empresa privada. Ele pode colocar o período que ele quiser, né? Desde que ele mantenha aquela regularidade, embora o normal seja coincidente com o ano civil. Já na administração pública, necessariamente tem que coincidir com o ano civil. Tá? E esse ano civil é aquele que a gente vai se reportar, ou seja, 2019, 2020 e por aí vai. Tá? E nele, o que a gente vai evidenciar? Pertence ao exercício financeiro a receita nele arrecadada e a despesa nele legalmente empenhada. Então, nós queremos dizer com isso que, em relação à receita, vale o regime de caixa. Tá? Então, a administração pública vai considerar o regime de caixa para a receita, ou seja, em 2019 tinha uma receita tributária, mas eu não paguei. Eu, contribuinte, eu não paguei um tributo em 2019 e resolvi pagar em 2020. Esse valor que eu pagar vai entrar no caixa de 2020. Não tem como retroagir e lançar no caixa do ano passado. Tá? Então, para efeito de entrada de recursos, a receita pertence ao ano onde ele ingressou nos cofres públicos. Tá? Então, receita nele arrecadada atende ao regime de caixa. E quando falamos de despesa, está vinculada ao regime de competência. Então, podemos falar, nós já vimos em vários livros, dizendo que há um regime misto na administração pública. Tá? Ainda, quando lá na administração privada nós temos o regime de competência, como a lei assim determina, na administração pública, para a receita, regime de caixa, e para as despesas, regime de competência. Ou seja, temos dois regimes trabalhando em paralelo. Tá? Gente, tranquilo? Podemos avançar? Bom, vamos lá. Então, isso aqui nós acabamos de ver, tá? Falando da despesa de exercício anterior, quando tem uma despesa legalmente empenhada e não paga, passivos resta pagar, comentamos agora há pouco. E falando da contabilidade, tá? Regime misto, regime de caixa para receita e regime de competência para despesa. Esse link que eu coloquei aqui para vocês, ele é de extrema importância para quem não conheceu ainda, tá? Deixa eu lançar a mão aqui também para que vocês vejam. Vocês estão vendo ainda aquela tela ainda, não é isso? Anterior? Vamos ver. Não, está aparecendo a tela que está oscilando. Tá, então vamos ver aqui. Só um minutinho. Eu quero mostrar essa tela aqui. Cadê? Tá. Existe um manual de contabilidade aplicado ao setor público. Tá? Além daquelas normas lá do CFC, esse manual de contabilidade ele está em constante atualização. Estamos na 8ª edição. Tá? E eu gosto sempre de olhar, eu utilizo muita frequência. Tá? Ele aqui é a 8ª edição, vale da exercício de 2019. Então, é um documento do Ministério da Fazenda. Eu não sugiro que ninguém imprima ele, que é muito grande. Então, vale mais a pena a gente sempre olhar, consultar no site do Tesouro. Tá? Então, ele vai dar todas as orientações, o que a gente precisa para a nossa atividade, tá? Enquanto gestor público, enquanto estudante, enquanto cidadão. Então, a gente pode olhar qualquer curiosidade que tenhamos, ele vai definir, vai criar algumas rotinas, alguns critérios para que a gente possa acompanhar
a contabilidade pública. Tá? Então, é um documento oficial. Então, ele vai tratar aqui aspecto orçamentário, patrimonial, fiscal, vai falar sobre princípios orçamentários, vai falar sobre receita, despesa. Então, é um documento que acho que vale a pena vocês conhecerem. E o que nós estamos falando aqui agora... Atualiza anualmente, professor, Não entendi. Esse relatório não, né? Esse livro, ele atualiza anualmente? Sempre que tiver alguma mudança, o próprio Tesouro se encarrega de lançar outra edição. Tá? Ah, sim. Nova edição. Então, se tiver algumas mudanças que sejam significativas, eles editam, elaboram outra versão. Então, por isso que eu até tenho já baixado no meu computador, mas eu tinha uma versão antiga. Se eu me basear na versão antiga, eu estaria desatualizado. Então, eu passo a olhar sempre a versão atual. Está sempre disponível. É um documento de consulta gratuita e é muito interessante. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, que é muita informação aqui dentro. Eu até comecei a pensar algumas informações, mas eu achei que a gente ia perder tempo e acho que é mais fácil a gente tratar de assuntos de forma geral e vocês, para se aterem a alguma informação específica, eu sugiro que consultem sempre que possível esse manual, tá? Que vale a pena, é interessante. Tá? Então, eu queria apresentá-los a esse manual aqui, que é muito bom, acho que eu recomendo que vocês leiam, assim que tiverem disponibilidade, tá? É um documento oficial, tá? Enquanto 469 páginas, é muito grande, tá? Mas eu recomendo que vocês o consultem assim que possível, tá? Bom, voltando aqui ao que nós estávamos vendo, esse link vocês têm aí indicando qual é o site para consulta. E a gente começa a tratar de um outro assunto aqui que tem a ver com o aspecto orçamentário. A gente fala muito do superávit, a gente ouve falar muito. O que seria o superávit? Né? É uma figura, uma expressão que não tem a ver comigo. Né? De repente podemos olhar uma matéria política, econômica e falar superávit ou déficit. É tão importante para a nossa vida, embora não sejamos gestores públicos, mas enquanto cidadãos. Ele vai afetar a gente, tá? Porque toda vez que nós falamos em lucro, agora há pouco, lucro contábil, nós falávamos que a empresa privada ela teve receita maior que a despesa. Então, houve uma sobra, ou seja, o valor residual que a empresa privada tem, uma vez que ela tenha consumido, tenha pago todas as suas despesas, é o lucro da empresa. E na empresa privada, na empresa pública, nós vamos falar do superávit. Então, toda vez que nós falamos em que a administração pública ela pagou todas as suas obrigações e sobrou alguma coisa de longo prazo, então ela fez os seus pagamentos. Aqui, então, temos um exemplo. Ela precisa pagar um valor de 100. Tá? Então, semelhante ao consumidor, o governo também faz empréstimos. Esse financiamento, no entanto, é de longo prazo, a dívida total só precisa ser paga no vencimento do contrato. Então, toda vez que a empresa consegue arrecadar recursos para que ela pague todas as suas despesas correntes, que são despesas correntes, aquelas despesas normais que a empresa tem para manutenção das suas atividades. Salários, aluguéis, então todos aqueles gastos que a empresa tem que ter, que o Estado tem que ter. Então, o valor, quando a empresa conseguir pagar aquele valor, suas despesas correntes, e ainda conseguir pagar os juros da dívida, então estamos falando que ela está tendo um superávit primário. Então, ela conseguiu juntar dinheiro suficiente para pagar todas as suas contas, mais os juros do financiamento. Então, estamos falando do superávit. Então, aqui embaixo, só não vou abrir o link para a gente ganhar um pouquinho de tempo, são 9h30. Então, aqui tem um link que eu sugiro que vocês dêem uma lida. Falta só 10 minutinhos dessa sessão agora. Então, como eu mencionei agora há pouco na outra aula, esses links, eles têm como função principal nossa aproximar uma teoria, que fala assim, a teoria, às vezes, estávamos até comentando um dia desse com uma aluna nessa turma mesmo, que a parte teórica chega a ser, às vezes, meio chato, né? Aí só fala, e o contador gosta de número, praticar, mas isso é tão próximo, tão importante da gente. Então, essas informações, essas matérias, tá? Elas têm a ver, têm como finalidade aproximar
essa teoria, que às vezes é um pouco cansativa, maçante, da nossa realidade, ou seja, isso impacta na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, por isso que é tão importante que a gente apresente para vocês essas informações. Então, quando a gente fala do superávit, se a empresa, se o governo, se o Estado tem superávit, é sinal que ele foi eficiente. Ele conseguiu pagar todos aqueles seus compromissos, suas despesas correntes, ele conseguiu manter saúde, educação e infraestrutura, tudo em perfeitas condições, ainda consegue pagar os juros, ainda sobra alguma coisa. Se sobra alguma coisa, ele pode investir visando ao interesse público. E se não temos o superávit? Nós podemos ter o déficit. Se ele não tem superávit, ele tem o déficit, ou seja, o que ele arrecadou é inferior ao total do que ele precisa pagar. Isso é muito perigoso. Por que razão? Se acontece com a gente, por analogia, se eu tenho um gasto maior do que o meu salário, se eu preciso arcar com aquele gasto, se eu preciso arcar com aquele pagamento, eu tenho que recorrer a financiamentos. E quando eu recorrer a financiamentos, eu vou pagar juros. E quanto mais eu tiver aquela situação de déficit, eu vou gastar mais. Se eu gasto mais, eu vou ter menos recurso para pagar, para investir no meu Estado, no Estado, né? Não no meu Estado, na administração no Estado. Então, quando há ocorrência de déficit, é um problema que enseja pagamento de juros e menos investimentos por aquele órgão, para aquela esfera de poder. Tá? Então, quando fala-se em déficit, ele é um grande problema que o gasto daquela instituição ficou maior que a sua arrecadação. Tá? Então, nós temos a seguinte situação: déficit nominal, déficit operacional e déficit primário. Tá? Então, isso é de extrema importância que a gente tenha essa circunstância, porque a gente vai precisar de recursos para poder cobrir todos aqueles gastos que a empresa, que o Estado tem naquele momento. Tá? Então, a ocorrência de déficit é um problema para o Estado. Tá? E se a empresa tem um déficit recorrente, ele pode ser visto como um mal pagador. E se eu tenho um déficit primário recorrente, ou seja, eu não consigo juntar. E hoje é comum a gente ver o Estado indo no exterior, recorrendo a empréstimos internacionais. Então, se eu preciso de ter investimento, alavancar a nossa economia, sabemos que vocês já viram isso inúmeras vezes aí na instituição, na Cândido, que a gente precisa ter recursos para poder investir. Se eu tenho recursos para investir nas minhas atividades, eu consigo gerar mais, consigo rodar melhor o meu negócio. É assim na administração pública. Então, se eu não consigo gerar o superávit primário, tá? Ou seja, eu não consigo ter receita suficiente que cubra todos os meus gastos correntes, minha despesa de juros, eu posso ser taxado como mal pagador. Se eu não conseguir, eu não fui eficiente para juntar recursos para pagar minhas dívidas, meus compromissos. Se eu sou visto como mal pagador, eu tenho dificuldade de captar recursos para o Estado brasileiro. Tá? Então, isso é um grande problema. Tá? E aquela história, se eu não consigo ter recursos para pagar meus compromissos, meus juros, não sobra para pagar para a nossa infraestrutura, não sobra para a saúde, não sobra para a educação, então é um grande problema que a administração pública tem. Tá? Isso é incomum acontecer. Se a gente olhar aqui esse link, tá? Eu procurei pegar 2 links, salvo me engano agora, do final do ano passado. Tá? Então é uma coisa comum, está tão próximo da gente, tá? Que foi essa matéria aqui. Setor público tem déficit primário de 20 bilhões em setembro, ou seja, ano passado. Setor público consolidado inclui governo central, estados, municípios e estatais, com exceção da Petrobras e Eletrobras, por serem empresas públicas. Tá? Então, aqui, em setembro do ano passado, foi verificado que toda a administração pública, estadual, federal, eles tinham um déficit primário de 20 bilhões. E qual o grande problema? Falta recursos para investir em infraestrutura em todas as esferas de poder. Tá? Você é bonito, mas não tanto assim.
tá? Então, a gente vê que essas situações, circunstâncias, estão ao nosso redor o tempo inteiro. Então, se nós falarmos em déficit primário, isso, eu não sou gestor público, isso não me interessa. Lógico que interessa, porque vai afetar a mim, a vocês enquanto cidadão, tá? Porque menos recursos públicos serão colocados à disposição. E como é que nós temos, como é que o nosso dinheiro dos nossos tributos voltam para a gente? Se não forma de prestação de serviços, bens públicos, tá? Então, essa atividade pública hoje com essa grande campanha do Covid-19, como é que ela está sendo financiada? Recurso público, vocês pagaram, eu paguei impostos, então nós financiamos toda essa atividade. Aí, se o governo não for eficiente no combate ou a redução dos efeitos do Covid-19, é um grande problema. Então, nós temos todos os argumentos para exigir uma atenção maior de forma que possa minimizar esse efeito desse problema, porque é um problema público, é uma calamidade pública, e ela pode ser minimizada com a utilização adequada dos recursos públicos. Tá? Então, se eu não tenho, se foi verificado um déficit primário, se ele não conseguiu recurso suficiente para poder arcar todos os seus compromissos do ano passado, isso vai impactar até hoje. Menos recursos deixaram de ser gastos na administração pública. Tá? Então, vamos começar a ver que tudo ao nosso redor afeta, a gente pode evidenciar. Então, repetindo, vocês podem não ser gestores públicos, mas pela sua pergunta, Júlia, você atua na administração pública, você já conhece, tem essa informação, você atua na atividade pública? Não, professor. Eu sou auditor, é que eu tive essa aula de pública semestre passado. Ah, tá, entendi. Então, é um fato, e o interessante é que o nosso interesse é que extrapole um pouco a sala de aula. Porque quando a gente fala só em aspectos teóricos, pode ficar até um pouco enfadonho. Mas se eu começo a verificar que aquilo ali é meu interesse, é nosso interesse, a gente começa a ter uma visão diferente. A gente vê que o gestor... Professor, Oi, fala. até em linha com o que você está falando de exemplos teóricos e tal, eu tinha uma dúvida específica de um dos princípios do orçamento público. Eu posso falar? Sim. É o princípio lá da impessoalidade. Ele não tem uma característica muito contábil, né, mas ele define lá que o orçamento público não pode ser gasto, né, não pode ter nome do gestor de obras, por exemplo. Uma placa com o nome do gestor, ou alguma coisa na obra pública que demonstre que foi aquela pessoa, porque o governo não é a pessoa. Mas seria a propaganda dele, né? Seria a propaganda exatamente. do gestor. E ferir esse princípio da impessoalidade e talvez também o da legalidade, né? Isso. Só que tem um exemplo, né, que eu não sei se o senhor utiliza muito o YouTube, mas a Prefeitura do Rio de Janeiro está fazendo algumas propagandas demonstrando o que foi feito na última semana. Isso não é muito recente, não. Tem um tempo já que tem essas propagandas. Só que aí a minha dúvida que ficou é o seguinte, é uma propaganda numa plataforma de vídeos, né? Com a cara do prefeito falando, né, da nossa administração na última semana. Eu fiquei curioso se isso não seria um exemplo, não seria um caso de ferir esse princípio da impessoalidade e da legalidade. Eu entendo que sim, tanto é que, tão logo o Ministério Público, ele toma ciência, ele vai lá, ele por iniciativa própria, visando ao interesse público, visando ao nosso interesse. Eu não me manifesto